O grupo de trabalho da reforma tributária, criado para analisar a proposta de regulamentação da reforma, entregou nesta semana o projeto de lei complementar 68 de 2024, que trata da unificação de impostos. Um dos principais temas que estava no foco era se as carnes entrariam ou não na cesta básica com imposto zero, o que acabou não ocorrendo. A proposta foi apresentada sem considerar essa alíquota zerada para as proteínas. Em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal lamentou a decisão e disse que haverá impactos diretos no acesso aos alimentos da população brasileira, em especial a parcela com menor poder aquisitivo. A associação diz ainda que há uma estimativa de elevação de preço final da indústria superior a 10% em relação ao praticado atualmente, se as carnes ficarem fora da cesta básica, como essa proposta da reforma tributária está prevendo. Pelo texto da reforma tributária, a gente tem produtos como arroz, leite, manteiga, feijões, café, farinhas de trigo, mandioca, açúcar, massas e pão com a alíquota de imposto zerada. Na tela, para quem nos assiste pela TV, é possível ver que esses produtos devem, então, compor a cesta básica nesta proposta apresentada na semana, lembrando que o texto ainda vai ser discutido em plenário. A gente vai analisar a partir de agora qual é a noção que a gente pode ter de quanto o agro vai pagar de imposto, de quantos consumidores vão pagar de imposto, que afinal essa reforma tributária vai trazer de impacto à vida de todos nós contribuintes. Para essa conversa a gente chamou a Lígia Pimentel, que é CEO da Agrifato, uma grande entendedora do mercado de carnes e do agro brasileiro. Lígia, seja bem-vinda. Obrigada, Kelly. Um prazer estar aqui. Obrigada a você. E Renato Conchon, que é coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, também um dos grandes conhecedores dos tributos que envolvem o agro. Seja muito bem-vindo, Conchon. Olá, Kelly. Obrigado. Um convite. Um prazer estar com você e com a Lígia para discutir esse tema. Obrigada a vocês. Lígia, eu começo com você, que é uma analista de mercado de carnes, que estuda o agro e que, nesse momento, está informando centenas de clientes sobre qual o impacto da reforma tributária no mercado de carne de frango, carne bovina, entre outras proteínas. Você conseguiu encontrar facilmente essa resposta? Não foi fácil de encontrar, tive que consultar muitas pessoas, inclusive na indústria, na grande indústria, todo mundo muito perdido. E o que eu identifiquei, conversando inclusive com advogados tributaristas, porque não é a minha especialidade, mas a gente precisa conseguir decifrar, é o nosso trabalho aqui, é que fica tudo muito subjetivo, porque não há uma definição criteriosa em relação a quanto será o IVA, que parte aí, se subdivide aí no CBS e no IBS. Então, fica subjetivo porque quando a gente implica que vai haver 60% de desconto para as carnes que já ficaram fora da cesta básica, aí a gente pode entrar em outras discussões. Mas é 60% em cima de quê? Quando a gente abre o computador e procura a informação, fala-se de um imposto máximo de 26,5%, que seria o imposto sobre o valor agregado, o IVA. Mas quando a gente abriu o relatório, o texto, e aí que foi uma grande surpresa para mim. Das carnes, mas a gente vai passar por todos os alimentos e também por outros fatores que são ali listados como alvo dessa reforma tributária, que quero saber de você, Conchon. Parte de qual IVA? A questão que a Lígia traz para começar a nossa conversa, ela é fundamental, porque a gente está falando percentual de algo que é um X. A gente sabe qual é esse X para entender se no futuro muito breve a gente vai estar pagando mais imposto ou menos imposto? De onde a gente parte nessa conversa? Ótima questão, Kelly. Muito bem colocado pela Lígia. De fato, o PLP apresentado ele não traz a alíquota de 26,5% que cogita-se que será a soma do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, de prerrogativa estadual e municipal, e a CBS, que é da União. Então, cogita-se que a soma desses dois tributos será de 26,5%, e de que fato não está no texto. Mas é importante lembrar, Kelly e Lígia, que há um ano atrás a gente estava discutindo a PEC, que foi aprovada, foi justamente no início de julho de 2023. E o importante destacar que, naquele momento, a Frente Parlamentar da Agropecuária e outros setores, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil acompanhou esse texto, e nós conseguimos colocar na PEC, durante o ato da disposição transitória, constitucional transitória, que a carga tributária
do IVA, do IBS e da CBS não deve ser superior à média histórica dos últimos anos. Ou seja, nós conseguimos, de fato, colocar um dispositivo constitucional para que esses 26,5 que cogita-se não se transformem em 28, 29 ou 30. De fato, a alíquota desse tributo deverá ser a necessária quando comparado à arrecadação anterior à aprovação da PEC. Ou seja, nos dá um certo alívio, mas sim, de fato, nós não temos, neste momento, a definição concreta de uma alíquota que vai incidir sobre os bens e serviços nos próximos 10 anos ao longo dessa transição. Desculpe a minha ignorância, Conchon, mas, por favor, nos ajude a clarificar esse tema. O que nos dá segurança ou alguma tranquilidade de que, de fato, o teto ficaria nesses 26,5? Eu entendi esse dispositivo que você disse que foi incluído no texto, mas ele é suficiente para nos dar uma garantia de que, de fato, o teto será esse? Porque a gente tem visto um Estado bastante inchado, faminto por mais arrecadação, e aí da outra ponta a gente tem sinais bem negativos. Dá para acreditar que esses 26,5 serão de fato o teto? Bom, constitucionalmente falando, ele deve ser respeitado. Se esse teto for extrapolado, de fato teremos um problema constitucional, portanto, as entidades, os setores, o terceiro setor, de maneira geral, poderá vir a questionar esse ou qualquer outro governo que, porventura, queira ampliar a receita quando comparado à série histórica dos últimos anos. Então, nos dá uma certa tranquilidade, mas, de fato, a gente tem que acompanhar os desdobramentos dos próximos anos. Muito bem, então a gente parte desse lugar aí, que é um X para o IVA, com uma expectativa, um viés positivo aqui da CNA, representada pelo Conchon, de que não superaria os 26,5. Então, a gente começa a conversa desse lugar. Aí, Lígia, pergunta para você e para trazer para a nossa audiência essa discussão sobre carnes, proteína animal, alimento básico, alimento que garante saúde para as pessoas, né? Ele não está na cesta básica com alíquota zero. Era uma demanda, inclusive, do setor do agro. Como você avalia impactos dessa situação? Pode haver algum tipo de impacto em demanda? Como isso recai sobre o pecuarista brasileiro na sua avaliação? Novamente, a gente vai partir da base, né? Desconto, entre aspas, de 60% em cima do imposto recairia em cima de quê? Então, para a gente estabelecer um impacto, certamente a gente precisa saber qual que é a base, né, de onde se parte. Agora, obviamente, serão calculadas a partir de estimativas de qual seria a receita do CBS, por exemplo, né? Então, essa estimativa, ela é relativa, até porque, nesses anos anteriores agora nossos, a gente viveu um cenário de inflação por conta da pandemia. A gente parte desse cenário inflacionário, né, em que a gente tem a interferência de inflação sobre essa receita, então tudo isso fica um pouco intangível e a dificuldade da análise é essa. Agora, certamente, onde há imposto, há aumento de custo ao consumidor final. E eu diria que a carne é um item básico, né? Todo mundo precisa consumir a proteína animal no fim do mês. Até porque poderíamos até extrapolar a análise aqui para uma análise vegetariana, mas a dieta vegana, vegetariana, ela costuma ser cara, né? Então, esse acesso ao equilíbrio nutricional dentro dessas dietas, ele costuma ser caro, então não estamos falando de básico mais. Muito bem. Obrigada, Lígia. Conchon, por que as carnes não conseguiram a tão sonhada pelo setor agro e por muitas famílias brasileiras alíquota zero para que elas finalmente estivessem incluídas na cesta básica? E também uma vírgula aqui. Isso ainda pode acontecer, o texto pode sofrer modificações. Correto. Concordo com o que a Lígia bem colocou. O argumento de que as carnes não entraram na cesta básica isento foi de que elas, uma vez inseridas na cesta básica isenta, impactaria a alíquota padrão. O que não faz muito sentido, porque, como a Lígia bem colocou, a população brasileira ela é consumidora de proteína animal.
Então, a gente tem que observar isso. E o que nos assustou de uma maneira muito forte foi de que um decreto recente, publicado pelo governo federal, do Ministério da Saúde, que determina, que cria a cesta básica nutricionalmente adequada, as proteínas animais estão figurando nesse decreto. Ou seja, o governo federal publica um decreto mostrando o que é saudável para a população consumir, e logo 1 mês, 2 meses depois, publica a proposta de uma regulamentação de uma cesta básica em que as carnes não estão figurando, com o argumento de que vai elevar a alíquota. Se, por um lado, eleva a alíquota padrão, como a Lígia colocou, se não coloca as carnes na cesta básica isenta, a carne vai ficar mais cara para a população brasileira. E isso vai se refletir na inflação. E isso vai se refletir, inclusive, nas taxas de juros de longo prazo. Ou seja, não faz sentido algum, do ponto de vista nutricional, como o próprio governo federal já disse, e do ponto de vista de renda da população, com o argumento de que a carga tributária vai subir. É importante destacar também, Kellen, que as planilhas que falam-se de uma elevação de uma alíquota padrão de 26,5%, uma eventual inclusão das proteínas animais na cesta básica isenta faria com que a alíquota padrão subisse algo em torno de 0,5 pontos percentuais. Mas o detalhamento desse cálculo não foi apresentado à sociedade brasileira. É uma questão que nós questionamos o grupo dos parlamentares que integram aquele G7 do PLP 68, e eles já argumentaram que também questionaram isso ao Ministério da Fazenda e não receberam o detalhamento desse cálculo. É importante que a sociedade brasileira saiba desse número, o que está composto. Na sua avaliação, eu sei que você transita bastante por Brasília, a gente tem a proposta de regulamentação da reforma que a carne não entrou na cesta básica. Estamos falando de uma proposta. Ela ainda precisa passar pelo plenário do Congresso, o que quer dizer que ela pode sofrer modificações. A bancada do agro é a maior bancada do Congresso Nacional e defende que a carne com alíquota zero integre a cesta básica. Isso é um sinal de que a carne vai mesmo integrar a cesta básica, ou as discussões e tratativas no Congresso são muito mais complexas do que eu estou aqui narrando? Passa por aí, mas, de fato, as discussões permeiam todas as discussões técnicas que acabam impactando a alíquota geral, sim. Mas, de fato, Kellen, a bancada do agronegócio, a AFPA, hoje de manhã nós estávamos presentes discutindo, porque nós vamos, sim, trabalhar na insistência, na colocação de argumentos técnicos, nutricionais ou econômicos, no sentido de viabilizar que a população brasileira tenha acesso à proteína animal de qualidade, com preços acessíveis. Okay. Não faz sentido a gente elevar a carga tributária desse produto para a população. Muito bem, vamos adiante, gente. Vamos chamar um destaque sobre o chamado imposto do pecado. Olha só, quem nos acompanha pela televisão pode observar. Em relação ao chamado imposto do pecado, havia uma expectativa de que os agroquímicos, defensivos agrícolas, iriam fazer parte desse imposto, que não aconteceu. Porém, está previsto itens como veículos, aeronaves, bens minerais, além de outros itens que podem ser acompanhados aqui na tela, como bebidas açucaradas e outras. Vamos a você, Lígia, e a você, Renato. Lígia, a primeira pergunta para você é como você avalia essa situação. A Lígia acabou de cair, eu fui informada, eu volto com você então. O Colchão, que está comigo juntinho aqui, qual é a sua avaliação de impacto do imposto de pecado, principalmente na questão das máquinas agrícolas e aeronaves usadas no campo? Veja bem, Kellen, ao longo da tramitação da PEC há um ano atrás, a Frente Parlamentar da Agropecuária, junto com as associações, conseguiram colocar no texto constitucional de que, caso um produto ou serviço tenha alíquota reduzida e os insumos agropecuários, portanto, os pesticidas, figuram como insumos, tendo alíquota reduzida, eles não teriam incidência do imposto seletivo. Mesmo porque não fazia sentido criar um tributo, reduzir para um grupo de produtos, tal como os pesticidas, e depois incidir um seletivo para sobretaxar isso. Então, isso nos deu uma certa tranquilidade no texto constitucional, e agora na regulamentação está claro que isso não vai acontecer. Mas, como você colocou, nos casos de embarcações, aeronaves, isso vai acontecer sim. E a nossa maior preocupação, e o ponto apresentado ao grupo do G7
e dos parlamentares nesse tema são as aeronaves de pulverização aérea. Esses veículos, essas aeronaves, são utilizadas para produzir no campo. Não faz sentido você onerar um bem de capital com imposto seletivo, porque esse imposto é cumulativo e acaba gerando custo de produção. Conchon, a Lígia daqui a pouquinho pode estar de volta conosco. Eu quero aproveitar esse momento para te fazer uma pergunta simples. O projeto de reforma tributária, do jeito que está, ele aumenta o volume de impostos que o agro vai pagar nesse futuro breve, sim ou não? Trabalhamos para que não aconteça, mas temos essa preocupação sim, porque se o texto sair descalibrado, tal como ele merece alguns ajustes, isso vai acontecer. A carga tributária do setor agropecuário crescerá, o que nós estamos trabalhando para que isso não ocorra já na próxima semana. Esse é o cenário que está dado se nada acontecer. A gente está falando de um percentual de quanto? De quanto mais e quais os setores mais penalizados com mais impostos a partir desse projeto que está em discussão? A conta não é simples, não tem um número para te falar, Kelly, por quê? A gente depende de fatores tal como, é questão técnica, mas tal como não cumulatividade. Se o tributo for cumulativo, tal como a incidência de imposto seletivo sobre aeronaves de pulverização, isso vira custo, aumenta o custo de produção e não se transfere esse custo adiante. Portanto, tem um impacto determinado na carga tributária do setor. Se o setor agropecuário conseguir passar essas propostas na aprovação do texto em plenário na próxima semana, a ideia é de que essa cumulatividade seja reduzida e, portanto, a carga tributária final do setor seja reduzida. Ou seja, nesse momento de debate técnico, não dá para cravar um número, o ideal é esperar o texto ser aprovado. Muito bem, a gente está falando de um texto que pode passar por melhorias, entre aspas, aqui essa palavra. A gente está falando em vigorar essa nova regra a partir de quando, para quem faz o mínimo de planejamento tributário e financeiro poder se preparar? É um desafio muito grande, vai ser um desafio muito grande para as indústrias hoje, para os setores, os contribuintes em geral, e a gente já vai ver uma incidência do tributo federal já a partir de 2026. Então, as empresas já vão ter que se programar. E essa transição do modelo tributário atual para o novo modelo tributário vai se dar ao longo dos próximos 10 anos. Ou seja, os produtores rurais vão ter que acompanhar ao longo desses 10 anos, mas é importante destacar, Kelly, que mesmo após, ao final da transição, o ICMS que tende a morrer no final desse processo de 10 anos, os fiscos estaduais, as secretarias de fazenda, terão direito de fiscalizar e autuar fatos dos últimos 5 anos. Portanto, em resumo, o contribuinte brasileiro vai ter que acompanhar o regime velho e o regime novo por aproximadamente 15 anos. Vamos fazer um resumo aqui e você me corrige, por gentileza, humildemente, o que eu entendi aqui. A proposta, como está no Congresso, é uma proposta que onera o setor agropecuário, pagaria-se mais impostos do que atualmente, se ela não passar por modificações e melhorias nas próximas discussões. Ela passa a valer a partir de 2026, foi isso que você trouxe, certo, Conchon? Com 10 anos para tudo isso ser adequado. E a sua preocupação no momento é que a gente tem que correr contra o tempo, porque no final das contas o Lira quer aprovar isso antes do recesso, que é agora da metade de julho. Faltou algo? Não, o entendimento está correto e essa discussão da próxima semana vai passar por uma discussão política dos líderes dos partidos na Câmara dos Deputados. Renato Conchon, a gente vai te chamar muito mais vezes porque é uma situação muito delicada, precisa ser clarificada. Afinal das contas, a gente não sabe nem qual é o IVA que a gente vai estar tratando nesse novo modelo, né? Volte sempre, Conchon, é muito bom contar com a sua experiência. Conchon, que é coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Obrigada. Eu que agradeço. Um abraço a todos. A você também. E a gente também agradece a Lígia Pimentel, que é CEO da Agrifato e que participou conosco desse painel, fazendo importantes contribuições também sobre o ponto de vista do consumidor, do pecuarista e de todos que fazem parte da cadeia agro. Obrigada, Lígia.